Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, nosso Aprendendo com a Oração, nosso 28º encontro. E vamos meditar. Jesus é exemplo de oração. Nos mostra a necessidade de oração na vida cristã. Podemos pensar que o Filho de Deus não tinha necessidade de orar, rezar. Mas ele não só rezou ao Pai, e rezou muito. Rezou não só para fazer com que os discípulos o vissem rezar, como modelo de oração, depois vai despertar nos discípulos essa necessidade de aprender a orar, mas em sua vida pessoal tinha uma relação íntima com o Pai e sentia a necessidade de estar com Ele. A importância da oração vem do alcance da relação com o Pai, pois Jesus desejava receber tudo do Pai. Jesus era divino, mas queria exercitar esta sua onipotência na unidade com o Pai. E rezava ao Pai para realizar milagres, como vemos no episódio de Lázaro. João capítulo 11, versículo 41. Jesus aqui agradece ao Pai por ter escutado sua oração. Se Jesus rezou, se torna para todos os seres humanos uma necessidade com maior evidência. Jesus não só se limita a dar um exemplo. Jesus exorta seus discípulos a seguir o exemplo e a rezar. Na última recomendação que faz aos discípulos, diante do drama da sua paixão, Jesus diz: velai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus capítulo 26, 41, Marcos capítulo 14, 38. No Getsêmani, Jesus entra na oração e invoca o Pai, para poder enfrentar a grande prova com grande coragem. Pede então a Pedro, Tiago e João que rezem com ele, porque Jesus sabe que eles terão necessidade de oração para suportar os sofrimentos que estavam para acontecer. Só recorrendo ao Pai é que os discípulos podiam encontrar apoio e assim conservar a coragem e seguir fiéis o caminho de discípulos. A fidelidade dos discípulos estava correndo perigo diante das provas que eles enfrentariam. Mesmo que Jesus tivesse recebido os testemunhos dos discípulos, testemunhos de adesão, como também sua doutrina e pessoa, presente muito forte na profissão de fé de Pedro, eles, diante do sofrimento, poderiam perder o entusiasmo e o caminho. Se vemos de um lado os apóstolos dispostos a compartilhar o destino de Jesus, não faltando uma vontade de fidelidade para com Jesus, Tomé diz: vamos nós também morrermos com ele. João capítulo 11, versículo 16. Jesus quer assegurar a eficácia desta vontade que se alcança só com a oração. Só com a oração. Jesus, ao exortar os discípulos a vigiar e orar, ele dá a entender que não bastam as boas disposições humanas, mas que tem de solicitar e confiar na intervenção divina. Quem recebeu a mensagem do Evangelho e quer vivenciá-la com fidelidade a Cristo, não fique isento da tempestade. E só pela oração pode receber uma ajuda divina, superior para enfrentá-la. Para atravessar os momentos difíceis, é indispensável a oração. Jesus então justifica a sua recomendação dizendo: vigiai e orai, para não cairdes em tentação.
Marcos capítulo 14, versículo 38. Cair em tentação não significa só ser tentados, mas ser introduzidos com uma certa complacência, uma condescendência na tentação. Com a oração, não deixamos de ser tentados, porque, segundo o plano de Deus, estamos submetidos à prova da tentação, porque também o próprio Cristo foi tentado. Mas podemos orar para sermos preservados de todo consentimento ao mal sugerido pelo tentador, e assim não cair em tentação. Jesus nos explica o princípio do porquê oração e porquê também perseverar na oração. Jesus diz: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 18. Os discípulos deram exemplo deste princípio. Afirmaram com sinceridade seu compromisso do sacrifício com Jesus, suas vontades de seguir Jesus até a morte, mas, no momento da prisão, todos fugiram. Nenhum teve coragem de permanecer junto de Jesus como testemunha de fidelidade. Não podemos interpretar a fuga dos discípulos como falsa sinceridade. Não. Assim como o espírito está disposto, os discípulos queriam com todo o coração permanecer vinculados à pessoa de Jesus e à sua obra. Nenhum deles, exceto Judas Iscariotes, teve intenção de abandonar Jesus. Mas todos que passaram pelos acontecimentos e depois de ter dormido em lugar de orar, foram vítimas da carne fraca. No Getsêmani, o relato de Lucas nos ajuda a entender essa debilidade quando Jesus viu seus discípulos dormindo pela tristeza. E significava que não era só o cansaço pelo dia, mas pelo peso da prova, que comovia profundamente a alma de Jesus. Os discípulos não encontraram diante desta prova um motivo urgente de oração. E assim, se deixaram invadir pelo cansaço moral e se refugiaram no sono. Nisto podemos encontrar o porquê muitos abandonaram a oração por causa do desalento. Quando vem o momento de reagir às provas com uma oração mais ardente, muitos se deixam oprimir pelas dificuldades e caem aprisionados pela tristeza. Pensam que, ao não ter remédio diante da infelicidade, se entregam. Então, eles se entregam a muitas dolorosas obsessões. Mas o que de fato deveriam fazer é levar os olhos aos céus. A oração. Só a oração perseverante traz o encontro com as respostas para vencer as dificuldades. A tristeza, o desânimo, quer ignorar os problemas e conduzem assim a situações desastrosas, revelando assim um caráter ilusório das coisas. Muitas pessoas pensam que dormindo resolverão o problema. Só adiam o problema, mas não resolve. A oração suplica sempre mais luz. Não se deixe enganar pelas aparências e não teme ver as coisas com lucidez e consciência. Enquanto os discípulos dormem diante do drama iminente que pode transformar toda a existência dos discípulos e convicções, Cristo Jesus se prepara para enfrentar o que está por vir, a cruz, por meio da oração. Ele conhece o suplício da cruz e todas as dores que fazem parte do plano do Pai, para a realização de sua missão de redenção e salvação. Jesus, para enfrentar a paixão, encontrava uma luz e força superior que vinha da sua união íntima com o Pai. Nesta união de Jesus com o Pai, se desenvolvia a oração que se elevava até o céu. E esta oração estava destinada a transfigurar a terra. Então vamos fazer o nosso exercício de oração diante dessa reflexão, essa meditação.
para rezar. Vamos meditar com carinho a leitura de São Paulo, a carta aos Filipenses, são 2 citações. E se colocar diante de Jesus, como Paulo se colocou diante de Jesus no caminho de Damasco, e sua vida foi totalmente transformada por amar Jesus Cristo e só querer somente a Ele servir, e não mais perceber sua vida sem o Cristo, que Ele ama e entrega toda a sua vida. Então nós vamos ver carta de São Paulo aos Filipenses. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 4, até o versículo 16. Belíssima passagem, um testemunho pessoal de Paulo. Todos os dois são testemunhos pessoais de Paulo. Depois, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Vamos fazer esse exercício. Tenho certeza que vocês vão ter um aprofundamento, né? Que vai dar um significado e vai abrir vocês a essa dimensão da oração. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.